Começando agora mais uma série, esse é o segundo capítulo do nosso podcast Carro Rentável. Eu sou o Ronald. Eu sou o Rafael Reis. E na série de hoje a gente vai conversar sobre motorista. Nesse podcast eu pedi para o meu sócio me entrevistar e me fazer todas as perguntas sobre a maneira segura para investir alugando carro para o motorista da Uber. Você vai descobrir que existe uma maneira segura para não tomar prejuízo. Está no ar podcast Carro Rentável. Bom, Rafael, é o seguinte. Primeiro, antes da gente entrar em motorista, esse aqui é o segundo capítulo e explica mais pro pessoal que tá aí que série é essa. É uma série que a gente vai abordar temas sobre justamente a alocação de carro para motorista da Uber, né? Como você aluga um carro que você tem ou que você compre, né, para investir, ganhando uma renda extra, né, e alugando para um motorista de aplicativo como o da Uber, por exemplo. E a série, o objetivo dela é eu trazer perguntas que a gente já acumulou a esse longo desse tempo que a gente já está divulgando na internet. Sim. E aí a gente entra mais a fundo em um tema específico. E o tema de hoje que a gente trouxe aqui é motorista. Beleza? Sim. Então, vamos lá. Oficialmente, está começando, estamos no ar aqui com o segundo capítulo do episódio podcast Carro Rentável. Carro Rentável. Isso aí. Vamos lá. Primeira pergunta, Rafael, é o seguinte. Vou falar. Muita gente tem medo de alugar o carro, certo? Por conta de motorista cupim. Entendi. Você já ouviu essa expressão? Já, com certeza. O que é isso? Motorista cupim é aquele motorista que destrói o seu carro, que acaba com o seu carro, né? E o que é acabar com o carro? Ele vai pegar o seu carro, vai alugar o seu carro e vai tratar o carro muito mal, vai passar e não quebra-mola rápido, não vai cuidar da higiene do seu carro, não vai cuidar da manutenção direita. Não vai cuidar da manutenção corretamente do carro. Enfim, ele vai pegar o seu carro e vai destruir mesmo, vai cuidar muito mal do seu carro, né? O seu carro vai se deteriorar muito mais rápido do que normalmente, né, ele ocorreria se outra pessoa cuidadosa estivesse com o seu carro. Isso é um motorista cupim, né? E muita gente comenta no Facebook, fala assim, não quero alugar carro porque esses motoristas cupins, eles vão acabar com o carro. E como que está o mercado? Você acha que tem mais motorista cupim? Você acha que existe motorista cupim, que não existe? O que você acha? Olha, eu acho que existe sim motorista cupim, mas tem muitos, e eu digo até a maioria, a grande maioria, que não são motoristas cupins, né? É claro que, por exemplo, se ele pegar um carro e começar a cuidar mal do carro, não necessariamente ele é um motorista cupim. Ele pode ser uma pessoa desleixada, mas uma pessoa desleixada pode se adequar ali em determinado momento e passar a cuidar bem do carro, entendeu? Motorista cupim é aquele cara que não está nem aí, entendeu? Esse é o motorista cupim, que vai pegar o seu carro e vai simplesmente usar e não está nem aí. Ele vai ser só um instrumento para ele fazer dinheiro e ponto. Ele não se importa com o seu carro. Entendi. E aí você falou que tem pessoas desleixadas que podem passar a cuidar bem. Fala Sim. mais sobre isso. Bom, o que é isso? Como assim? Por exemplo, pode ter um motorista, né, que vai pegar o seu carro, ele é de uma pessoa desleixada com as coisas dele, porém com o seu carro, como por algum motivo, como por exemplo, por ele depender do seu carro, ou então por você exigir que seja feito dessa forma, ele vai ser obrigado a cuidar bem do seu carro. Então, por mais que ele seja desleixado com as coisas dele, que ele cuide mal do carro dele, que ele não lave, não cuide da manutenção de um carro que ele possa ter, né, ou já teve em algum momento, com o seu ele vai cuidar bem. Entendi. Entendeu? Ele vira uma pessoa cuidadosa. Ele virou uma pessoa cuidadosa. Tá. E como é que faz? Como que você pega e transforma uma pessoa assim? Ou simplesmente, você disse então que é possível uma pessoa que seja mais desleixada se tornar uma pessoa cuidadosa. Sim. Então, duas perguntas. Primeiro, como que você faz se o motorista é assim? O que você faz para tornar ele mais cuidadoso? Certo. E a segunda pergunta é, a pessoa que quer alugar um carro, Certo.
ela tem que achar já, porque não dá para identificar se o motorista é cuidadoso ou não. Sim, Concorda? com certeza. Isso aí. Certo. Então, a pessoa que quer alugar o carro, ela não vai saber se o motorista É cuidadoso ou não? é cuidadoso Não tem ou não. como saber, com certeza. Então, independente se é cuidadoso ou se não, ou se a pessoa não sabe, como é que faz para você fazer que o motorista cuide do carro? Pois é, aí que é o negócio, aí que entra a questão. Como é que se faz isso? Primeiro, você tem que ter regras que o motorista tem que cumprir para cuidar bem do seu carro. Como, por exemplo, você tem que ter ali um processo de vistoria, que você sempre vai cuidar do seu carro. O motorista ele não vai simplesmente pegar o seu carro e ficar lá dirigindo, depois de um tempo só te pagando, você não vê o carro. Não pode ser assim. Você tem que ter o controle ali do seu carro, acompanhar de perto o seu carro, justamente para saber, né, se ele é um motorista que é cuidadoso, se ele é um motorista que é desleixado, mas não é um cupim, ou se ele é um cupim. Porque você fazendo ali vistoria com o seu carro, que é o motorista levar o carro até você de tempos em tempos, para você ver se o carro está bom ou se está ruim, você vai saber ali naquele momento, a partir daquele momento você vai começar a ver se o motorista é bom ou não nesse sentido. Entendi. Essa é Se uma ele forma tá de você cuidando ou não. descobrir se ele está cuidando ou não do seu carro. Tá, mas aí você disse que o motorista desleixado tem jeito. Tem jeito. E aí eu aluguei meu carro. E aí vamos dizer que eu aluguei, passou um tempo, eu peço para o motorista trazer o carro para eu fazer a vistoria. Certo. E aí eu vejo e o carro não tá legal. Tá sujo ou tá mal cuidado. Isso. O que eu faço? Esse é o desleixado. Certo. Aí você vai chegar pro desleixado e você vai falar o seguinte, fala assim, bom, o carro, eu não estou gostando das condições do carro, eu quero que o carro seja melhor cuidado, até porque em contrato pode estar previsto isso. Você fala assim, nós temos um contrato, e até nos lembro que a gente conversou antes de você entregar o carro, porque antes de você entregar o carro para o motorista, você tem uma conversa prévia ali com o motorista, você explica como vai funcionar a locação, normalmente é assim que eu faço, né? Eu explico como vai funcionar a locação e como ele tem que cuidar do meu carro. Aí na primeira vistoria, quando ele vem com o carro até mim e eu vejo que ele é um motorista desleixado, eu falo para ele, eu converso, assim, é a primeira vez que você está trazendo o carro, eu estou vendo que o carro está sujo, o carro está isso, está aquilo, assim eu não quero que seja locação, eu quero que você cuide bem do meu carro, então eu tenho que limpar o carro, eu tenho que acompanhar certinho a manutenção do carro. Então eu dou esse aviso para ele, né? E tudo bem, ele vai, na semana seguinte ele vai trazer o carro novamente, porque normalmente eu faço vistoria uma vez por semana, Certo. né? Então na semana seguinte ele vai trazer o carro até mim e eu vou ver. Se ele for esse estilo do desleixado que tem jeito, que se conserta, aí tudo bem, eu vi que na verdade como eu não tinha dito ainda nada ali diretamente para ele agiu naturalmente como ele é com as coisas dele, né? Ele foi desleixado. Mas Ele agiu do jeito que ele é, mas para ele aquilo é normal. Não Isso. significa que ele acha que tá sendo desleixado. Ele Exatamente. só agiu. Aí você deu o toque. eu dei o toque nele e ele melhorou. Eu falei assim, não, realmente, então tá, aqui é o meu trabalho, meu instrumento de trabalho, vou ter que me adequar aqui e agir da forma correta, tratar melhor esse carro. Aí se ele passar daquele momento a tratar o meu carro certinho, limpo, manutenção certinha, não tem arranhão, não tem nada, aí tudo bem, ele foi um desleixado que conseguiu se consertar. Certo. Agora, se ele vier pior na semana seguinte, aí eu já sei que ele não é o desleixado. Aí o que você faz? Ele é o cupim. Aí se eu ver que ele é o cupim, eu encerro o contrato, os gastos que tiverem ali eu vou me ressarcir e pego o carro de volta e alugo para uma outra pessoa. Entendi. Legal. Interessante. E você encerra na hora? Com certeza. Quando ele Na frente traz dele ali? Sim. Ele vai trazer o carro, eu vou ver que o carro está pior do que da outra vez, que eu já avisei para ele, eu falo assim, cara, me desculpa, mas o carro não está em boas condições, vou encerrar o contrato, deixo o carro aqui e faço os acertos que eu tiver que fazer com ele ali, financeiros, né? E Entendi. pego o carro de volta naquele momento. Porque se eu deixar o carro mais tempo com ele, né, tem perigo dele continuar tratando meu carro mal e cuidando mal do meu carro. Então eu já prefiro encerrar naquele momento. Entendi. Show de bola. Legal. E não tem como uma pessoa que acabou de alugar, a gente não sabe se o motorista que eu acabei de fechar com ele, se ele cuida bem, se não cuida, só sabe só do que a gente conversou antes. Sim. E a prática que é o que vai dizer mesmo, né? São as próximas semanas. Você vai conhecendo o motorista, né? Sempre dentro ali do controle, né? Nunca conhecendo daqui a um mês.
Eu falei, você tem que conhecer a curto prazo ali, fazendo vistoria, uma vez por semana ali para já saber se o motorista cuida bem ou não do seu carro, né? Você acabou de comentar que você tem uma conversa com o motorista e apresenta para ele as regras ou as coisas que são importantes. Certo. O que é isso? Como que é essa conversa? Tá, eu converso com ele, né, eu explico como a locação tem que ser feita, porque ele tem que saber ali no momento, exatamente antes de pegar o meu carro, o que ele pode e o que ele não pode fazer, para depois ele futuramente ele não argumentar que não sabia, ou então que agiu achando que estava certo e na verdade estava errado, né? Então por isso que é importante ter essa conversa antes de entregar o carro, por mais que você já tenha mostrado o contrato para ele, para deixar ali tudo 100% claro, para não restar dúvida durante a locação. Então, mas aí é que tá, minha pergunta é, se você não já mostrou o contrato, isso já estava escrito no contrato, por que você conversa com ele? Por isso, porque eu não quero deixar dúvidas durante a locação, porque eu quero que ele entenda exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Porque se ele fizer alguma coisa que ele não pode, ele vai sofrer sanção por isso. Né? Explica mais sobre isso. Tá, por exemplo, eu já falo para ele que o pagamento é na quinta-feira, por exemplo. Né? Então, eu falando para ele, por mais que eu já tenha mandado o contrato, ele vai ter certeza que o pagamento é na quinta-feira. E que se ele atrasar esse pagamento, tem multa diária por dia de atraso. Né? Então, eu tendo essa conversa com ele não vai poder chegar na sexta e falar assim, ah, não, mas eu não sabia, achei que o pagamento fosse no sábado. Entendeu? Então, por isso que certos pontos, né, os pontos do contrato tem que ficar sempre bem claros para ele, e eu uso essa conversa aí justamente para ter certeza que eu estou sendo claro antes de entregar o meu carro para o motorista. Tá. E o que você conversa? Conta aí pra gente o que é, como que é essa conversa? Eu falo para ele, como é que vai funcionar a locação? Como, por exemplo, o dia do pagamento, a forma que vai ser devolvida a caução, o que eu vou abater ou não da caução. Eu converso justamente, eu explico tudo que tem ali no contrato, principalmente para ele, né? Por exemplo, multa, se ele pode primeiro recorrer e depois fazer a transferência da pontuação ou não, né? Então eu especifico exatamente a locação para ele não ter nenhum tipo de dúvida durante o contrato. Tá. E aí, beleza, você está falando em relação ao contrato. E em relação a cuidar do carro, que foi o primeiro assunto que a gente falou. Certo. E aí você disse para ele o que pode, o que não pode. Na vistoria seguinte você viu se ele fez ou não e já aplica a correção. Mas você falou que nessa primeira conversa você já fala dos cuidados do carro. O que você já pede para ele? Eu peço para ele cuidar bem do carro, eu peço para ele deixar sempre o carro limpo, ele sempre me apresentar o carro lá no dia da vistoria com o carro em bom estado, como por exemplo, carro sem arranhão, carro sem moça, o carro com alguma manutenção, alguma coisa que precise fazer no carro, como por exemplo, se tiver o vidro do retrovisor quebrado, né, ele já me notifique antes mesmo de levar para manutenção. Então eu instruo ele a sempre deixar o meu carro do jeito que ele pegou em boas condições. Tá. Mas aí, por exemplo, arranhão, moça, muitas das vezes não está no controle dele. Não, tá. Isso pode acontecer, mas, por exemplo, às vezes ele deixou o carro estacionado, quando voltou tinha uma moça. Certo. Não está no controle dele se vai acontecer isso ou não. Não, tudo bem, Concordo. mas isso é para mim que alugo o carro, eu não posso depender de se é culpa dele ou não. Por isso que antes eu também justamente falo para ele que o carro ele está na posse dele, então ele é responsável pelo carro. Então o que acontecer com o carro, seja porque o carro está estacionado, ele está dormindo, ou seja porque ele está dirigindo dentro do carro, né? Vai ser responsabilidade dele. Né? Então eu não só digo isso, como isso tem que estar lá escrito também. Né? Então antes dele pegar o carro, ele já sabe que se ele estacionar em algum carro de madrugada, passar e levar o retrovisor, ele vai ter que arcar com esse valor desse retrovisor, porque o carro está na posse dele, então é de responsabilidade dele manter o carro bom. Tá. E com relação à moça especificamente? É a mesma coisa. O que ele tem que fazer? Ele tem que consertar, ele tem que ou me avisar, dependendo da moça, claro, tudo
também não precisa, dentro da razoabilidade, né? Então, se ele chegar lá, tem uma amassadinha que não dá nem para ver, ele não precisa consertar imediatamente, né? Agora, se já caiu uma manga, né, e fez uma moça grande, um amassado mesmo, aí tudo bem, ele vai ter que levar num local específico para realizar o conserto e depois trazer para eu ver na vistoria. Entendi. Agora, e você exige que ele te avise ou que ele já conserte antes, sem falar nada? Como é que é isso? Não, como é que acontece? Quando precisa fazer alguma coisa no carro, ele me avisa primeiro, imediatamente, o que aconteceu, o que ocorreu, se foi uma moça, se foi um amassado, um arranhão, um acidente, qualquer coisa. E eu instruo o motorista a levar o carro no meu mecânico, né? E lá no meu mecânico vão acontecer lá os reparos que tem que acontecer. Se for culpa exclusiva dele, ele vai arcar com todo o valor da manutenção. Agora, se eu ver que realmente não foi culpa dele, ou então se é uma manutenção ali que caiba ser dos dois, aí eu divido o valor dele. Mas o importante é que entender que ele vai pegar o meu carro, vai levar na oficina e lá vai ser feito o conserto e depois o valor é dividido ou não, né, com o motorista. Mas eu nunca vou pegar o carro com ele e levar o meu carro até a oficina, porque não é bom para mim, não é bom para ele. Porque vai demorar muito mais esse procedimento, e para mim porque vai dar muito mais trabalho. Então é bem mais fácil, né, e melhor para ambos que ele mesmo leve o carro na oficina da minha confiança. Não pode ser na dele, porque também aí eu não vou ter o controle, né? Eu não vou saber, eu vou ter que estar confiando 100% nele, né? Eu não conheço o mecânico, então eu não vou saber se o mecânico é amigo dele, está cobrando um pouco mais caro ou não, né? Entendi. E como é um negócio, tem que ser algo bem sob controle, né? Entendi. Tá, legal. Muito bom. Agora, com relação a motoristas interessados a dirigir o carro. Certo. Como é que é essa demanda no mercado? Bom, na maioria dos estados, né, do Brasil, a demanda é elevadíssima, é muito alta, tá? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né, nas grandes capitais do Brasil, se você colocar um anúncio, né, você muito rapidamente, mais ou menos em 2, 3 horas no máximo, várias pessoas já entrarão em contato querendo saber dos termos do carro para alugar o carro, né? É claro que se a pessoa for, né, do interior, lá com muito pouco habitante, etc., pode de repente demorar mais um pouco para ter a procura, né? E também isso depende, claro, do valor que você vai anunciar, né, dos termos que você vai anunciar. Normalmente, se você anunciar R$500 por semana, na maioria dos estados haverá procura, né? Uma procura alta, como por exemplo aqui no Rio, quando eu anuncio um carro aí em 2, 3 horas no máximo, já tem 20, 30 pessoas querendo alugar o meu carro, tá? Então, na maioria dos estados a procura é gigantesca, e nos estados mais do interior a procura é um pouco menor, mas até o momento em nenhum local eu fiquei sabendo da pessoa que tentou alugar o carro e não conseguiu e desistiu porque não teve demanda. Bom, tá. E por que você acha que essa demanda é tão alta? E como que uma pessoa pode verificar se essa demanda, porque você comentou, né? Aqui no Rio, nas grandes capitais, a demanda é alta. Certo. Como que uma pessoa que não mora em grandes capitais pode saber? Tá. Bom, a demanda é alta por alguns motivos, tá? Bom, primeiro, infelizmente, o desemprego, né, no Brasil é elevadíssimo, né? Tem muita gente sem oportunidade, né, de trabalhar, né? E muita gente desempregada, né? Dá até para ver na televisão atualmente noticiando isso. Então muita gente não tem com o que trabalhar e acaba optando pela Uber, né? A Uber sendo a salvação dessas pessoas para conseguir uma renda, né? Botar dinheiro em casa, tá? E essas pessoas que também estão desempregadas, muitas não têm condições de comprar um carro, muitas não têm um carro, né? Seja porque não tem dinheiro para comprar à vista, ou seja também porque não consegue financiar, fazer com consórcio, né? Porque de repente tem um nome negativado, né? Ou simplesmente o banco nega. Então essas pessoas não têm condição de ter o próprio carro para dirigir na Uber. Então essas pessoas, o que elas fazem? Elas precisam de um carro elas precisam alugar um carro para dirigir, já que elas não podem ter o próprio carro, certo? Tá? Então essas pessoas naturalmente, né, a princípio, tem duas opções.
primeira opção é alugar um carro de uma locadora, né? Ou alugar o carro de uma outra pessoa. Se ela for alugar o carro de uma locadora, as locadoras, grandes locadoras como Movida, por exemplo, elas apresentam condições que não são favoráveis para os motoristas, como por exemplo, elas limitam a quilometragem do motorista, elas cobram uma caução muito alta num cartão de crédito, e não é qualquer pessoa que tem cartão de crédito, também as que tem, também não são muitas que tem um limite muito alto para dispor ali, tá? E acaba que esse limite de quilometragem que elas apresentam também, né, não é vantajoso para o motorista, porque quanto mais ele dirige, mais dinheiro ele faz. Então, esse valor inicial que essas locadoras apresentam, que normalmente até são baixos, são 1.400 por mês, são mais uma forma de pegadinha, né? Porque ele vai pagar 1.400, mas se ele ultrapassar, por exemplo, 5.000 km por mês, ele vai ter que pagar a mais por isso. Então, no final das contas, ele vai pagar muito mais caro do que 1.400, 1.500 reais por mês. Tá? Então, as locadoras, e outro ponto, nos locais onde o GNV é necessário, né, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro o combustível está muito caro, então os motoristas de aplicativos, eles instalam GNV no carro, que é um combustível, né, a gás, para poder dirigir e pagar um valor menor, porque esse combustível é mais barato. Então, aqui no Rio, a grande maioria só dirige com GNV. E essas locadoras não oferecem carro com GNV. Então, esse é mais um ponto desfavorável para os motoristas alugarem carro dessas locadoras. E essa má opção faz com que muitos motoristas, a grande maioria, queiram carros de particular para alugar. Por quê? Porque o particular normalmente não limita a manutenção. Aqui no Rio, as pessoas instalam GNV no carro, a grande maioria que vai alugar instala GNV no carro, né? E a caução é reduzida. E eles não aceitam a caução também, né? Só no cartão de crédito. Aceitam também em dinheiro à vista, por exemplo. Então é mais fácil e bem mais vantajoso para o motorista alugar de um particular do que de uma locadora. Isso faz com que a demanda para um particular que queira alugar o seu carro seja elevadíssima. Tá. E agora, por exemplo, a gente sempre vê comentários de falando assim, 500 por semana, que é o quanto você sugere para particular. Certo. E aí tem muita gente que fala assim, beleza, a locadora cobra 1.500, do jeito que você falou, 1.400, seja, certo? Então é mais caro para um particular para um motorista contratar um particular. Muita gente fala isso. Certo. E aí você comentou desses pontos do GNV e o ponto do limite de quilometragem. Sim. E aí, GNV não é em todo estado. Em São Paulo, por exemplo, que os motoristas usam, na maioria, combustível, álcool, gasolina. Ainda assim, é vantajoso para o motorista alugar de particular? Sim, é vantajoso por causa dos outros dois pontos que são: primeiro, o limite de quilometragem, porque como falei, esse valor é uma isca, né? Porque ele vai pagar muito mais do que isso, e porque também tem a questão da caução necessariamente por cartão de crédito. E como eu falei, não é todo mundo que tem cartão de crédito, primeiro, e depois as pessoas que têm não são todas as pessoas que possuem um limite de crédito também suficiente para deixar ele de caução na locadora. Então, em São Paulo, mesmo assim, também, apesar de não precisar de GNV, há tanta demanda quanto aqui no Rio de Janeiro. Entendi. E você tem noção, mais ou menos, de quanto é a demanda? Assim... Bom, para ter noção, na verdade, para ter certeza, né, não adianta achar. O que tem que ser feito é um anúncio fake. Né? O que é um anúncio fake? Você vai fazer um anúncio sem a real intenção de alugar o seu carro. Por exemplo, se você tiver um carro, eu tenho lá um Fiat Uno. Né? Eu vou tirar foto ali do meu Fiat Uno, por mais que eu não vou alugar ele agora, eu só vou tirar foto dele, vou anunciar o carro e vou esperar, ali vou botar meus termos, né? O tempo por quanto eu quero alugar, R$500 ali por semana, por exemplo, né? E vou esperar para ver ali se onde eu moro os motoristas vão entrar em contato comigo querendo alugar por R$500 por semana.
Se já tiver um monte de motorista entrando em contato, querendo alugar o carro por R$500 por semana, eu já vou ter certeza que é possível alugar o meu carro por R$500 por semana. E isso serve para qualquer lugar, né? Então quem mora em São Paulo, no Rio, Bahia, Minas, é só fazer isso, ou no interior lá qualquer, é só fazer isso que vai ter certeza ali de se é possível ou não. Agora, se você também, por outro lado, fizer um anúncio, né, e botou ali R$550, e não apareceu ninguém, ou apareceu 2 pessoas só se negando a alugar o carro. Como assim se negando? Falando assim, 2 pessoas se negando? É estranho. Não, isso. acontece. Porque é o seguinte, a pessoa pode entrar em contato falando o seguinte, ó, eu vi aqui seu anúncio, mas você tá doido. 550 aqui eu vou trabalhar para te pagar, nunca vou te pagar esse valor. É só entrar em contato reclamando, entendeu? Se acontecer isso, provavelmente você está cobrando mais caro do que o seu mercado tá cobrando. Então, não é que é inviável onde você mora, né? É que você está cobrando caro demais. Então, aí é só você baixar ali o valor, baixa para 500, bota um anúncio, espera, vê se as pessoas vão entrar em contato. Não entraram, porque você é um local que tem muito pouca demanda, por exemplo, você baixa para 450 e espera. Aí, quando começarem a entrar em contato, você viu que o valor é aquele e que naquele valor você consegue sim alugar o seu carro. Entendi. Bom, muito bom. E quanto tempo eu devo esperar para eu sentir se essa demanda é boa, se a demanda está fraca, ou se de repente fui eu que não esperei muito tempo? Entendeu? Certo. Como é que a pessoa que faz o anúncio pode avaliar se ela tem que esperar um pouco mais ou se já está bom o suficiente? Nas grandes capitais, eu acho que 3 dias já é suficiente para saber. Tá? Agora, se você é do interior, você pode esperar um pouquinho mais. Por que 3 dias? 3 dias porque é um tempo razoável ali para os motoristas entrarem em contato com você. Por exemplo, aqui no Rio, se eu botar um anúncio, no mesmo dia já várias pessoas vão entrar em contato. Certo. Mas, para você ter aquela certeza mesmo, não ficar com aquela pulga atrás da orelha, deixa pelo menos ali 3 dias que você vai ter aquela noção exata ali da quantidade de motoristas querendo, né? E se é possível ou não. Tá. Mas aí, por exemplo, 3 dias, tem diferença da pessoa anunciar, vamos dizer, segunda-feira é feriado, aí a pessoa anuncia sábado, domingo e segunda, que é um feriado, e tem diferença dela anunciar, por exemplo, terça, quarta e quinta? Não, porque quem está procurando carro para trabalhar procura todos os dias. Tá. Então pode ser qualquer 3 dias? Qualquer 3 dias, pode ser depender se é feriado, se não é, qualquer 3 dias. Entendeu? Porque o motorista é o seguinte, o motorista ele está desempregado dentro de casa. Para ele, feriado ou dia de semana, acaba sendo a mesma coisa. Ele está ali sempre procurando, querendo trabalhar normalmente, né? Procurando carro para alugar. Então ele vai ficar todos os dias ali procurando, então independente se é feriado, se não é, tanto faz, não tem problema nenhum. E para cidades do interior? Cidades do interior, como tem um pouco menos gente, então de repente ele pode tirar um pouco mais. De repente 5 dias é o suficiente ali para saber se tem demanda ou não, tá? Normalmente é mais rápido do que isso, mas é bom deixar um tempinho a mais para ter aquela certeza absoluta. Então 3 dias nas grandes capitais, 5 diazinhos ali nas pequenas, né, no interior. Tá bom, legal. Bom, próxima pergunta é sobre a qualidade do motorista. Certo. Como que você sabe, por exemplo, depois de passar um tempo com ele, certo, se ele é um bom motorista, vamos dizer assim, se ele é um motorista que fala, cara, dei sorte, certo, achei um excelente motorista. Ou se ele é um motorista mediano, você fala, tudo bem, mas eu vou levando, é um cara bom. Ou se é um péssimo motorista. Certo. E como que você sabe disso? Quais são os seus critérios para avaliar essa qualidade do motorista? Tá, eu uso principalmente 2 critérios. O primeiro é se ele paga em dia, né? Se ele chega toda quinta-feira, né? Que é o dia que eu cobro, né? Para o motorista me fazer o pagamento. Se ele chega toda quinta-feira lá e paga certinho toda quinta, é um bom sinal, porque é um sinal que ele está comprometido, né? É um sinal que ele está conseguindo fazer dinheiro suficiente para pagar o aluguel e para si próprio, né? Então esse é o primeiro critério justamente que eu levo em conta para saber ali se ele já se enquadra num bom motorista ou não, né? Que é justamente a inadimplência, e até porque ele está cumprindo também o contrato, então é um bom sinal. Entendi. Um outro ponto
na vistoria do carro, quando ele traz o carro para eu vistoriar o carro. Se ele estiver cuidando muito bem do meu carro, se o carro está limpinho, está cheiroso, o carro não está arranhado, não está batido, não tem nenhuma amostra, não tem nada, então ele traz o carro, eu dou uma olhada, converso com ele ali e vejo se ele está cuidando bem do meu carro, também é um bom sinal. Esses 2 pontos me dizem se ele é um bom motorista ou não. Então, se ele trouxe, os 2 pontos estão cumpridos, pô, maravilha, dei sorte, que ótimo. Dei sorte entre aspas, né? Mas que bom. Tá, agora, ele trouxe o carro, né? Paga em dia certinho, só que aí o carro tá cheio de lama ali por fora, cheio de lama não, mas tá um pouco sujo de lama por fora ali, etc. Por dentro tem poeira. Por dentro tem areia de praia, não sei o quê. E ele me fala assim, pô, desculpa, cara, que eu tô trabalhando também, fui levar ali no local onde choveu muito o dia anterior, aí desculpa, não deu tempo de eu limpar, não sei o que, mas semana que vem com certeza você trazer mais limpo. Eu, pô, tudo bem, né? Ele poderia ter feito antes, mas também dá para levar, dá para aceitar, né? Agora, se ele já começa a atrasar pagamento, inventando desculpa, falando que tá faltando luz em casa, né? Que é isso, que é aquilo, que o movimento tá ruim, né? E ainda traz o carro sujo, todo arranhado, cheio de moça, aí, cara, aí eu já vi que infelizmente o motorista é ruim e é melhor naquele momento eu encerrar o contrato com ele, porque senão meu carro vai ser prejudicado ali. Entendi. E, por exemplo, e qual é o peso desses 2 critérios? Por exemplo, então, aí, e se o motorista ele começa a atrasar, mas aí ele chega na vistoria, o carro tá lindo, tá limpinho, cheiroso e tudo, e ele já, vamos dizer, ele atrasou a primeira semana, pagou atrasado, na segunda ele atrasou de novo. E aí tá justamente nessa segunda semana. E o que você acha? Como é que é? É meio a meio? É cuidar do carro e meio a frequência do pagamento? Ou o pagamento é mais importante? Como que você avalia? Ou é tudo junto? Não, eu acho que na verdade é meio a meio. Então ele tem que cuidar, é muito importante que ele cuide bem do carro, porque senão a consequência também é financeira, né? Eu vou ter gasto com isso, e ele também tem que pagar em dia ali o valor do aluguel, porque senão eu vou ter prejuízo ali, pode acabar virando uma bola de neve. Então não adianta nada ele cuidar bem pra caramba do meu carro e ficar devendo, daqui a pouco ele tá me devendo ali R$1.000, R$2.000. Entendi. E eu não fiz nada, né? Então, por outro lado, não adianta pagar em dia e meu carro tá virando uma sucata, eu tendo prejuízo de R$1.000, R$2.000. Então é meio a meio, ele tem que cuidar bem do carro, mas ele tem que pagar em dia, tá? Se ele atrasa um diazinho... Uma semaninha... Não, uma semaninha não. Por exemplo, naquela semana ele ele atrasa pagar um dia, porque aconteceu alguma coisa específica, por mais que eu tenha acreditado ou não, mas o meu carro tá impecável, lindo, talvez eu releve, eu falo assim, não, tudo bem, pode pagar ali que no dia seguinte que não tem problema. Atrasou nessa semana, um dia. Chegou na outra semana, atrasou também mais um dia. Aí não, aí já começa a virar recorrência, começa a ficar perigoso, aí não, aí já começo a cogitar seriamente encerrar o contrato. Não é mesmo? Porque senão vira bola de neve, né? Tá bom, Vira 2 aquilo semanas então, né? Excelente, cara, muito bom. Acho que essas informações vão ajudar também muita gente que aluga carro e que às vezes está tolerando demais o motorista e não sabe, né? Com certeza, com certeza. Tem que tomar cuidado com o efeito bola de neve mesmo, que é justamente o motorista criar essa dívida atrás de dívida e daqui a pouco ele já está com uma dívida gigante e não consegue mais pagar. E essa dívida acaba assim, caindo no colo do dono do carro. E como é que você faz assim nessa parte, né, de tolerar? Até quanto você pode tolerar e até quanto você é sem paciência? Falar, não, isso eu já não tolero, vou encerrar o contrato. Como é que você faz esse balanceamento? Tá, elas são só Há problemas. Não, os problemas que possam ocorrer, que o motorista pode te ligar, histórias que motoristas podem contar para você. Como é que você faz esse balanceamento assim, do que é tolerável e do que não é? Certo. Bom, se ele atrasa o pagamento na primeira semana, mas nunca atrasou, por exemplo, né? Aí é tolerável. Aí é tolerável, porque, né, e ele cuida também bem do meu carro, por exemplo. Tolerável, não tem problema. Agora, por exemplo, se ele toma uma multa e fala que não vai pagar a multa agora porque está sem dinheiro, ou então primeiro quer recorrer e depois transferir a pontuação, sendo que lembra que eu falei para ele no início lá que na verdade não é assim que funciona, eu expliquei exatamente como tem que ser feito. Se ele se finge... Mas espera aí, agora explica pro pessoal como é que é esse negócio de multa e pontuação, porque
Pessoal, aqui a gente não falou sujo. Não, Vai, então, explica o que é isso. Porque é o seguinte, se o motorista toma uma multa com o meu carro, a multa vem para mim, porque o carro está no meu nome. Os pontos. É, E a multa. A multa. Então, a multa toda. chega na tua casa. É, a multa chega na minha casa. Então, o que tem que ser feito? O motorista tem que fazer o pagamento dessa multa, ele tem que me pagar, Aham. tá? E Ele paga você e você eu pago paga a multa. a multa. E eu pago a multa. Tá. Isso. E a transferência da pontuação também. Então vai chegar ali a carta na minha casa, no verso ali eu assino, ele assina, preenche, eu preencho, né? E levo lá no órgão que multa para fazer a transferência de pontuação, para os pontos irem para a carteira dele. Tá. Tá? Beleza. Agora explicou, vai Beleza. lá, voltando. E aí você disse que se ele falar o que pra você nesse momento? Se ele falar assim, não, mas espera aí que eu vou recorrer, que foi injusto, tá. entendeu? Não vou pagar agora não, porque essa multa vai cair. Sendo que lá no início eu falei para ele que, ó, não interessa, você vai me pagar antes de recorrer, é uma das coisas que eu falo com o motorista, antes de recorrer, você tem que pagar a multa e depois você recorre. Aí se o recurso cair, eu devolvo o dinheiro para você. Esse é o combinado. Isso que eu ia te perguntar. Se o motorista teria a possibilidade dele recorrer. Então ele pode recorrer à vontade. Pode, mas eu não tenho nada a ver com isso. Primeiro ele me paga o valor, Isso. o valor vai ficar comigo, ele vai recorrer. Se ele recorrer depois e ganhar, né, claro, Você paga de volta pra ele. eu pago de volta para ele, tá? Entendi. Então, se ele começar com esse tipo de história, se ele começar a acumular muita multa, então, por exemplo, ele tomou essa multa, ele está enrolando muito para pagar, eu falei, ó, paga, ele não está querendo pagar e já toma mais uma multa, por exemplo, já que são coisas que não dá para relevar porque está começando a ficar perigoso. Então, esse tipo de coisa já é motivo para encerrar o contrato. Beleza. Ou então, um outro exemplo também bem comum eu falo, ó, vem na vistoria aqui no dia X, né? Certo. Ele não vem no dia X porque fala que teve um problema. Certo. Aí marca pro dia seguinte. Certo. Do dia seguinte também não vem. Aí começa a demorar muito para vir na vistoria, começa a enrolar. É um outro sinal também. Isso também você já não tolera. Não, de que Entendi. não é um bom motorista. Entendi. Então é um balanço, assim. Tem pequenas coisas que você tolera, mas dependendo do que for, por exemplo, igual esses exemplos, isso aí você já não tolera. Exatamente. Sim, isso é exatamente isso. Legal. Outra pergunta, agora vamos seguir. Essa é uma pergunta bastante recorrente. Qual? Rafael, motorista com nome sujo, eu devo alugar? E aí tem muita gente que fala assim, eu só alugo para motoristas que estão com nome limpo. Certo. E por quê? Porque eu penso assim, se o motorista não preserva o nome dele, que é uma das coisas mais importantes, por que eu devo alugar para esse motorista? Eu queria saber a sua opinião. Certo. Se você aluga para motorista com nome sujo ou se você só aluga para nome limpo e se você pensa assim mesmo, né? Que se a pessoa não preservou o nome dela, para você já não serve para trabalhar junto. Certo. O que você acha disso? Eu não penso dessa forma, porque eu acho o seguinte, eu acho que de repente aquele motorista é um bom motorista, é um cara que não é desonesto, nada do tipo, ele só passou ali por um momento difícil que acabou se endividando e o banco foi lá e negativou ele, ou qualquer outra instituição foi lá e negativou ele, né? E como essas instituições não estão nem aí para nenhum consumidor, claro, então não tem como julgar também, né? Cada pessoa. Eu não levo isso muito em consideração também porque isso não muda em nada para mim. Por quê? Porque eu me defendo de inadimplência do motorista de outra forma. Principal forma é a caução. Então, eu não deixo a dívida aumentar ou ele ficar inadimplente comigo porque eu uso a caução ali como a minha proteção de justamente ele não encerrar o contrato e me dever. Como, por exemplo, ele tomou... Naquele exemplo que a gente falou, ele recebeu uma multa, né? Tô falando para ele pagar, não pagou, já tomou a segunda multa, eu falei que eu vou encerrar o contrato, né? Certo. Só que eu encerro o contrato, pego o valor daquelas multas, abato, né? Ou seja, uso o valor da caução que ele deixou comigo antes de eu entregar o carro para ele e devolvo o restante para ele. Dessa forma, eu não vou ter prejuízo. Por quê? Porque eu já paguei o valor da multa com o valor da caução, né? E aí encerrei o contrato. E aí devolvo aquele dinheiro lá que é dele mesmo, que estava separado ali e pronto, e vida que segue. Então, o nome sujo dele não fez diferença nenhuma. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. por isso que eu não importa o nosso nome dele tá sujo, se não tá. E de repente ele é um excelente motorista e, como eu disse, só estava passando por um momento ali ruim financeiramente e se complicou. Mas como ele pode, por outro lado, ter um nome sujo e sempre arcar certinho ali com os pagamentos e pronto. Muitas vezes a pessoa tem um nome sujo, não é porque
ela é mau caráter, é porque Não. aconteceu alguma coisa que, infelizmente, a pessoa se enrolou, mas ela vai sair dessa situação. Ela só precisa de uma oportunidade para trabalhar. E outra coisa também, que também é importante falar o seguinte, eu como advogado já caí em diversas ações de negativação indevida, né? Então tem muita gente também que está com o nome negativado indevidamente, de forma errada, ela não deve nada, né? O banco simplesmente foi lá, porque eu falo banco é principalmente banco, né? Mas pode ser outras empresas, né? O banco foi lá simplesmente lá e decidiu negativar e pronto, de repente negativou achando que fosse outra pessoa ou negativou por uma cobrança que ele achou que era devida e não era na verdade, né? Então além da pessoa não necessariamente ser desonesta, apenas se enrolou, ela pode nem ter acontecido nada, pode ser injusto com ela e ela tá ali com o nome negativado. Entendi. Então, para alugar carro, para você Não, faz diferença. não me importo não, se o nome tá negativado ou não, nem vejo isso, nem confiro isso daí, porque pra mim não faz diferença. Tá, legal. Outra coisa, e o motorista? Quanto dinheiro o motorista ele consegue fazer para ele e ele consegue fazer dinheiro o suficiente para ele viver e ainda pagar certinho ali a semana do aluguel, os R$500? Consegue, tá? O motorista consegue porque ele faz bem mais. Isso a grande maioria dos motoristas, né, que se dedicam ali a dirigir pela Uber exclusivamente, né, eles fazem bem mais do que R$2 por mês, né? Então, eles... R$2? R$2.000 por mês. Falei R$2, né? Também, né? Não deixa de ser. Mas eles fazem mais do que R$2.000 por mês e conseguem sim pagar o aluguel. Isso também é verdade, até porque tem motorista que já está comigo já há mais de 2 anos, né? E ele sempre pagou ali certinho, nunca criou dívida comigo, já atrasou, mas cumpriu, ele voltou, conseguiu recuperar e sempre conseguiu pagar o aluguel e botar dinheiro em casa. Inclusive tem motorista que ganha muito mais do que R$2.000, porque na Uber, quem é... Não, mas aí é que tá, peraí, Rafa, só para explicar. R$2.000 é o que ele precisa te pagar. Sim. Então, o motorista ele precisa ganhar mais de R$2.000. Sim, então, mas é isso que eu tô falando, ele ganha bem mais que R$2.000, entendeu? Tá, fala. Isso, quanto ele ganha varia de motorista para motorista, porque tem motorista que dirige mais, tem motorista que dirige menos, tem motorista que dirige fim de semana, tem motorista que não. Mas os que não dirigem fim de semana, por exemplo, que é um momento ali em que o motorista faz mais dinheiro, né, porque tem gente mais indo a shopping, gente saindo mais, então o movimento da Uber é maior, ele consegue ali fazer, acredito que em média uns R$3.500, R$4.000 ali, sem grandes problemas. Isso por mês? Por mês. Então ele consegue pagar o aluguel. Então, vamos lá, ele vai te pagar R$2.000 e ele fez entre R$3.500 e R$4.000 e vai sobrar no bolso dele R$1.500 e R$4.000. Isso o que não dirige muito, né? O que não dirige fim de semana, né? Isso eu tô falando também, uma média, pelo que eu vejo dos meus motoristas. Tá? Eu não dirijo Uber, eu nunca dirigi Uber, nunca fui motorista, então eu não posso afirmar quanto o motorista faz ali num fim de semana, quanto ele vai fazer ali. Eu sei que uma média que um motorista que não dirige tanto ali que consegue fazer é R$3.500 por aí, dentro dos motoristas que eu alugo o carro. R$3.500, R$4.000. Tá. Isso é o que eles falam pra você? Sim, isso que eles me falam também, porque eu não tenho acesso à conta deles, então também não tenho como ter certeza disso, mas é a informação que eu tenho, né? Tá. E então eles conseguem se sustentar. Sim. E sustentar o pagamento do carro e pagar o combustível, tudo, e trabalhar e levar dinheiro para casa. Consegue, até porque também é o seguinte, muitos motoristas que estão alugando o carro estavam desempregados, né? Então eles estavam com 0. Ele alugando o carro e dirigindo, eles vão sair do 0 para ganhar, de repente, ele líquido, bota aí R$1.500 por mês, tá? Então, para uma pessoa que estava ganhando nada, de repente com 2 filhos em casa, mulher ou marido desempregado, né? Botar R$1.500 por mês é um excelente negócio, porque ele não tinha oportunidade. O salário mínimo é menos de 1.000, é quase 900. Então, ele estava sem oportunidade nenhuma, ganhando 0, ele está com a oportunidade ali de ganhar R$1.500 por mês, entendeu? Entendi. Então sim, é suficiente ali para ele, né? Suficiente no sentido de ganhar o suficiente para pagar o carro e ainda botar dinheiro em casa. Né? Legal. E aí outra pergunta que vem então beleza, então o motorista ele precisa pelo menos ele ter ele conseguir pelo menos fazer um valor de R$3.500 ali. Certo. Um valor mínimo, mesmo
aqueles que não dirigem final de semana, que é o que você falou, né? Sim. A pessoa acaba tirando uns 3.500. Porém, sempre tem comentário, e a gente sempre vê motoristas falando, pessoas falando assim, eu não consigo fazer 3.500. Certo? E como que você faz para selecionar, no momento de selecionar um motorista, como é que você faz? Você fala, cara, esse cara vai conseguir, ou fala, esse cara, eu acho que ele não vai conseguir. Certo. Você faz essa avaliação Faço. Como que você faz isso? Eu faço essa avaliação da seguinte forma, eu peço para o motorista, né, antes de fechar contrato, entregar carro, né, eu já peço para ele me mandar ali o print do número de corridas que ele tem, Certo. né, e da nota que ele tem. Por quê? Porque se ele tiver um número de corridas grande, como por exemplo mais de 1.000 corridas, né, pela Uber, por exemplo, né, e uma nota boa, isso significa que ele já sabe dirigir e provavelmente já sabe fazer dinheiro, porque ele já está um tempo dirigindo, né? Então ele já tem certa experiência. Certo. Né? Logo, a chance dele saber fazer dinheiro suficiente para arcar com o meu carro é alta, né? Ou seja, também para ter dinheiro para ele mesmo, né? É totalmente diferente uma pessoa que já trabalha já 8, 9 meses na Uber. Sim, do que quem está começando agora. Quem está no primeiro mês. Quem está no primeiro mês vai ter que descobrir a malandragem, como pegar os passageiros, sim, né? Os melhores pontos para dirigir, os horários, os dias. Agora, quem já está há 9 meses, 1 ano, já sabe disso tudo. Já né? sabe disso tudo. Então você dá preferência, é assim que você escolhe. É assim que eu escolho. Eu dou preferência para quem já está há mais tempo no aplicativo. Beleza. Muito bom. E, pessoal, a gente já está chegando no final. Rafael, agora é a última pergunta. Vamos lá. Última pergunta é: como é a sua relação com seus motoristas? Certo. Como é o relacionamento com o seu motorista? É bom? Gera estresse? Você fica preocupado? O relacionamento, como que funciona no dia a dia? O relacionamento. A grande maioria das vezes, esmagadoras das vezes, como por exemplo 9 entre 10 motoristas, né, a relação é muito tranquila, tá? Por quê? Porque, primeiro, o motorista já sabe o que ele vai poder, que ele não vai poder fazer, então ele não tem a chance de surpreender, né, de ele fazer alguma coisa que de repente vai me desagradar e eu não vou saber o que fazer. Então ele já vai saber o que ele já vai poder fazer ou não. E principalmente porque é o seguinte, normalmente o motorista ele precisa do meu carro para trabalhar, né? Porque ele, como eu falei, a grande maioria das pessoas, né, infelizmente, está desempregada. Então ela precisa daquela oportunidade ali para fazer dinheiro e botar dinheiro em casa. Então, como ele precisa do meu carro, ele vai fazer de tudo para que eu deixe o meu carro com ele, né? Então a tendência, e é o que acontece na grande maioria das vezes, é que ele me trate muito bem e eu também, claro, vou tratá-lo muito bem, né? Até porque é ele que está fazendo o meu investimento gerar lucro, né? Além de, claro, ele é um ser humano, tem que sempre se tratar bem, mas no investimento, falando sobre o investimento, ele está me gerando lucro, então é claro que eu vou tratar o motorista muito bem e normalmente a relação vai ser excelente por causa disso. Né? E o Luiz Agnello botou aqui no chat o seguinte, que ele pretende manter uma relação profissional sem conversinhas e sem intimidade. E você, como é que é? Conta mais pra gente assim, você vai tratar bem, mas qual é essa linha entre conversinhas, intimidades, tratar bem? Não, isso explica melhor isso aí. Não, isso que ele falou foi excelente, foi muito bom, porque é o seguinte, de repente, não pode confundir, né? Tratar bem, tratar de forma cordial, como fazer uma amizade ali com um motorista. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Fala mais sobre isso. Você tem que sempre tratar com respeito, né? Nunca desrespeitar o motorista. Ele também, claro, não vai te desrespeitar, porém, você não pode, assim, pelo menos o que eu indico é que você não vá tomar uma cerveja com o motorista, por exemplo, né? Criar um laço que acabe se tornando uma amizade para depois você ficar desconfortável caso tenha necessidade de aplicar uma multa por atraso de pagamento, caso tenha necessidade de pegar o carro de volta, né, seja por qualquer motivo, seja que ele atrasou o pagamento ou tomou uma multa de trânsito com o carro, então arranhou o carro, tá? Então, como é um negócio, esse tipo de relação tem que ser realmente profissional e tem que ser ali respeitosa, mas sempre, nunca, né, na verdade, ultrapassando esse limite aí de respeito e amizade, né? A amizade não faz bem
a esse tipo de investimento em relação ao motorista. Tá. Então, mas no dia a dia, assim, como é que é o relacionamento? Ele te liga muito? Você telefona pra ele? Como é que é isso? Não, eu não fico ligando para o motorista, não fico mandando mensagem para o motorista. Ele fica mandando pra você? No início até sim, no início até manda mensagem falando do carro, falando se está gostando ou não do carro, se viu alguma coisa no carro que ele quer me falar, que já tá, uma coisa assim desse tipo ele fala. Agora, depois de um tempo, aí não, o motorista fala comigo mesmo no dia da vistoria e no dia do pagamento, para falar que fez o pagamento, né? E na vistoria ali, para a gente fazer ali a vistoria certinha e conversar um pouquinho e só. Mas não tem essa toda hora me ligando, mandando mensagem, ou eu ligando para ele, mandando mensagem não. Até porque provavelmente ele vai estar trabalhando, né? Rodando com o carro ali, com passageiro, não vai querer também ficar toda hora falando comigo e eu também tenho minhas coisas fazendo toda hora ficar com o motorista no telefone. E acontece situação de estresse? Com o motorista? Com o motorista. É esse aí entre os 10, né? Ah, tá. Por exemplo, se Explica o motorista... melhor, fala mais disso. Se o motorista for um motorista ruim, como por exemplo o motorista cupim, né? Que é, para quem não estava no início, é aquele motorista que acaba com o carro, que detona com o carro. Aí eu vou ter que encerrar o contrato com o motorista. Aí vai gerar um estressezinho. Não, normalmente até é tranquilo. Você vai encerrar o contrato, vai pegar o carro de volta, vai bater o valor da calção e devolver a calção para ele. Certo. Mas é claro que o motorista às vezes pode não gostar de encerrar o contrato, né? Aí pode ter um estressezinho, mas nada demais, né? Vai ser um estresse, você vai encerrar o contrato, pegar o carro de volta e devolver a calção se tiver que devolver alguma coisa para ele, sim. Né? Mas só aproveitando até isso, né, e complementando, é um estresse onde você está protegido, sim, o investidor, sim, que você está em posse do calção, você tem o dinheiro ali para você consertar o carro e já se ressarcir de qualquer problema. E aí sim, muitas das vezes o motorista vai ficar falando: ô Rafael, me devolve a calção, quando você vai me devolver? E você tem que se ressarcir, tem que olhar para ver quais são os custos e se houve algum custo que você tem que usar para se abater. Sim, com certeza. Se tiver que devolver, tem que devolver, porque é direito do motorista. Agora, se ele deu prejuízo suficiente ali para você usar a calção, então você vai usar a calção e não vai devolver nada, porque é direito seu usar a calção para se ressarcir de prejuízo que o motorista venha causar. Agora, você falou assim, que 1 a cada 10 motoristas é isso, né? Que causa o estresse. Normalmente sim. Isso. Só que muita gente fala assim: ah, não, mas poxa, como assim 1 a cada 10? Você acha que as pessoas que têm problema com motorista, por que isso está acontecendo? Onde que essas pessoas erram? O que acontece? No relacionamento, né? E aproveita também, dá uma dica, o que a pessoa pode fazer para não ter mais esses problemas de relacionamento. Tá, por que eu não tenho dor de cabeça muita com motorista, né? Por quê? Porque primeiro, eu faço uma seleção rigorosa do motorista, né? Seleção rigorosa, eu uso critérios para selecionar o motorista, como aquilo tudo que a gente falou aqui. Tudo que a gente já comentou, né? Então eu já não vou entregar o meu carro para qualquer pessoa, né? Já conversei também ele com o motorista antes, então eu já sei ele mais ou menos para que eu vou entregar o meu carro, né? E o outro ponto nas vistorias também, como a gente já comentou, eu vou ali conhecendo o motorista, né? Eu já vou sabendo se ele cuida bem do meu carro, se ele não cuida, se ele já tem alguma coisa para me pagar, se ele já paga logo, se ele já quer ficar enrolando. Se eu ver que tem chance dele começar já a me dar dor de cabeça, você já encerra logo. Encerro logo o contrato, para não deixar virar uma bola de neve e uma dor de cabeça bem maior. Entendi. Então, a maioria das pessoas que tem problema é porque acaba deixando, vai tolerando. Exatamente. E aí, pessoal, esse é o objetivo do podcast. Falar mais a fundo sobre motorista, do podcast de hoje, né? Falar mais a fundo sobre motorista. E você pode ver que, como a gente falou anteriormente, em 15 dias, no máximo, o Rafael já sabe avaliar e já encerra ali o contrato se o motorista não for bom. Agora, quando o motorista ele passa por isso, ele está tudo certinho, 15 dias, qual é a tendência? A tendência é que a alocação vai ser muito tranquila e que vai dar tudo certo. Exatamente. É o que acontece na prática, né? É isso aí. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Hoje foi o podcast número 2. Isso aí. Podcast Carro Rentável, episódio 2, sobre motorista.
A gente falou bastante sobre motoristas, entramos a fundo nesse tema. Esse daí é uma série nova que a gente está implementando no canal Investidor Uber. Eu estou fazendo aqui o papel de entrevistador, estou trazendo as perguntas que eu vejo nos comentários, tanto aqui do YouTube, do Facebook e até no Instagram do Rafael. E estou pegando a maioria das perguntas que a gente recebe, faço um compilado e eu venho aqui e faço as perguntas para o Rafael. Então, apesar de muitas das perguntas eu já saber qual é a resposta, mas eu quero entrar mais a fundo, não na parte superficial, mas sim na parte profunda de como que ele pensa e quais são os critérios que ele usa para poder avaliar todos os itens e todos os passos desse investimento de aluguel de carro. E o episódio de hoje foi motorista e nos próximos episódios a gente vai entrar em outros assuntos. Sim. É isso aí. Então, fica ligado no podcast Fica ligado no podcast Carro Rentável e é isso aí. Rafael, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @Rafael Reis Investidor Uber, Rafael com PH. Rafael Reis, Investidor Uber. Bom, tem algumas pessoas ao vivo, o Luiz está aqui ao vivo, tá falando vocês são demais, Valeu, tamo Luiz. junto, valeu Luiz, a gente Obrigado. que agradece, a gente continua depois essa conversa lá dentro, né, do grupo fechado. E, pessoal, é isso, esse é o segundo episódio, a gente pretende fazer daqui para frente 2 por semana. 2 por semana, vão sair 2 episódios por semana e acompanhe esse podcast Carro Rentável. Até o próximo episódio, na próxima semana. É isso aí. Eu sou o Ronald Perrini. Eu sou o Rafael Reis.